Muito bem, irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E eu faço questão de dizer pessoa, porque Deus é uma pessoa. Tanto é que a Bíblia diz que somos a imagem e semelhança de Deus. E as pessoas querem materializar Deus, né? Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito, né? O corpo de Deus é glorificado, apesar de que Deus também pode vir em corpo humano, assim como Jesus veio, como diz na Bíblia, né? Jesus veio em carne, o Verbo se tornou carne. Mas as pessoas, elas veem Deus como uma força, como uma energia, né? Poucas pessoas entendem que Deus é uma pessoa, apesar dele ser a pessoa mais poderosa do universo. Muitas pessoas querem questionar Deus sem ao menos ler a Bíblia. Daí começam a questionar Deus. Muitas religiões são criadas em cima de questionamentos e de livros escritos por homens, comparando esses livros à Bíblia, apenas porque lá no livro fala que as Escrituras são inspiradas por Deus. Mas a Bíblia deixa claro, em mais de 200 versículos, que foi Deus que escreveu a Bíblia. Ou seja, é claro, Deus usou a língua do homem, a escrita do homem e a palavra do homem, né? Então Deus usou o homem, mas foi Deus que ditou, assim como Deus ditou para Jeremias, Deus ditou para Moisés, Deus, inclusive a primeira lei, a Bíblia diz que Deus escreveu com a própria mão dele, assim como Jesus ditou para João, falou, João, escreve isso daí, não é? Então, a Bíblia, irmãos, ela é um livro escrito por Deus. Aqui não tem poesia, não tem canto, isso tudo as pessoas que ficam achando. Qualquer versículo bíblico, ele tem poder, ele tem a mão de Deus, ele tem a glória de Deus. Qualquer versículo bíblico, ele tem a presença do Deus vivo. E Deus escreveu assim, esses 31.105 versículos mais ou menos, algumas Bíblias dividem maior ou menor os versículos, mas são esses 66 livros que foram escolhidos por Deus para formar a Bíblia que nós temos traduzida em mais de 2.700 línguas. Não se preocupe, Deus escreveu uma Bíblia na sua língua. Não fique andando atrás de procurar pelo em ovo, de buscar conhecimento que não é necessário. Muitas pessoas perdem tempo. O ser humano tem essa mania de não se satisfazer com o que ele tem. Ele está sempre procurando a mulher do vizinho, está sempre procurando uma novidade, uma coisa diferente. Ele não se conforma com o que ele tem, ele não se contenta com o que ele já tem, né? Deus deu a Bíblia. Se Deus deu a Bíblia, e Deus fala tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nada acrescentareis à minha palavra e nada diminuireis dela. É para você andar conforme o que está escrito. Aquilo que Deus quis escrever, Deus escreveu. O que Deus não quis escrever, não escreveu. Mas as pessoas ficam procurando nos livrinhos, nas revistinhas, naquilo que o homem falou, naquilo que o homem escreveu, e tudo que o homem escreve misturado com a Bíblia, as pessoas acreditam. E se tornam religiosos. E o religioso é um perigo. O religioso matou Jesus, o religioso prendeu Paulo, prendeu Pedro, chicoteou, matou Estevão na porta da igreja, e assim por diante. E continua no mundo moderno, com a Bíblia na língua
das pessoas que Deus ensinou a pessoa a ler e escrever, né? Até aquele que tiver dificuldade, que for analfabeto, que tiver amor pela Bíblia, Deus abre o entendimento dele para a palavra. Deus ensina, muitas pessoas se alfabetizam lendo a Bíblia, muitas pessoas Deus dá a Bíblia para ela e acorda com a Bíblia na cabeça, mas o homem gosta de mistério, entendeu? Fica procurando o mistério. E aí eles ficam procurando alguém para ele se agarrar naquela pessoa. É o pastor tal, é o padre tal, é o sacerdote tal, é o apóstolo tal, entendeu? Sendo que a Bíblia deixa claro, Deus fala que Ele é que é o pastor. O título de pastor ou de apóstolo, isso aí é só para mera coisa social para homem. Qualquer ser humano aqui na face da terra não passa de um servo inútil de Deus. Ou acha que o título vai levar alguém a algum lugar. Eu tenho um título de pastor. Deus me chamou 1h da manhã para ser pastor. Mas eu sabia que era apenas um título que não faz diferença nenhuma. Entendeu? É só para dar satisfação ao homem. Que perante Deus, muitas vezes eu sou menor do que um pecador. Não é? Porque a Bíblia mesmo diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Não é? Você já pensou, uma pessoa analfabeta, simples, ignorante, se ela roubar alguma coisa, cometer um crime, tudo bem, ela fez uma maldade, mas qual que comete o crime maior? Uma pessoa sem conhecimento nenhum ou um juiz de direito? Ou um delegado de polícia? É claro que é um delegado, que é um juiz, porque ele tem conhecimento da lei, né? Então, irmãos, é a mesma coisa. As pessoas ficam andando atrás de homens, atrás de gente, passam a vida escrava de uma religião, e aí, eu estou 40 anos numa igreja, aí aparece um falando um mistério lá, uma coisa lá, revelação. A Bíblia já está toda revelada, meu irmão. Você não consegue cumprir aquilo que você entende. Qualquer criança de 12, 13 anos, que você der a ele para ler a Bíblia, aquilo que Deus já revelou aqui, como diz em Deuteronômio 29, 29, aquela criança já vai entender. Até o analfabeto entende. Não cobiçarás a mulher alheia. Alguém precisa de um pastor para explicar isso daí? Não roubarás, precisa de um pastor. Não matarás, não cometerás adultério, precisa de um pastor para explicar isso daí? Né? Por isso que Jesus diz, aqui no livro de Mateus capítulo 23, no capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículo 34. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, doutor, conhecedor da Bíblia, mas conhecia a Bíblia contaminada pela tradição de homens, por revistas e livros e tradições de religiosos. Por isso que ele não entendia a Bíblia. E o doutor da lei interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus vai citar para ele o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Jesus disse assim, e disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Se você não ama a Deus ainda de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, com toda a tua alma, você não está cumprindo o principal mandamento e você ainda quer
querendo entender de revelações misteriosas, como é que é o céu, como é que é o inferno, como é que profecia de Daniel, não sei o quê, essa conversarada toda, né? Essa quantidade de crente idólatra que tem aí, que vai na casa dos outros tirar o santo dos outros, mas na igreja dele está cheio de idolatria. É arca, é menorá, é não sei o quê, é peixinho, é tudo idólatra, tudo idolatria, é cruz, né? Sendo que a Bíblia diz que a cruz é um símbolo de maldição, né? Símbolo de maldição, mas ele tem, essa cruz aqui representa o cristianismo. Não, a morte de Jesus na cruz do Calvário, que foi a maior tragédia que já aconteceu aqui na terra, ela representa Jesus. A cruz não. A cruz não. A cruz não representa cristão nenhum. A cruz é uma desgraça. Foi uma arma usada para cometer uma das maiores desgraças que já se cometeu na humanidade, né? Crucificar, matar uma pessoa crucificada. Imagina o nível de crueldade que é matar uma pessoa crucificada, mesmo aquele que merecia ser morto, né? Pela lei. E aí a pessoa acha que vai andar com uma cruz e ela está representando Jesus. Quer dizer, a pessoa não está lendo a Bíblia direito, fica lendo a Bíblia com contaminações, com conversa. Jesus falou para aquela samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, ou seja, é de acordo com o que está escrito na Bíblia, e é em espírito, não pode ter nenhuma coisa material nesse meio, não é? Como a Bíblia diz que só há um intermediário entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. É só através de Jesus Cristo. Onde já se viu você ter uma coisa material que é santa? Até o próprio homem, Moisés, quando levantava a mão, o povo de Israel vencia. Pedro, quando impunha a mão numa pessoa, expulsava demônios, curava a pessoa, curava até um paralítico. Mas o poder não estava nele, ele não era santo. O poder vinha de Deus, Deus apenas estava usando ele, assim como pode usar você. E no versículo 39 diz: e o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou Levíticos 19, 18. Livro de Levíticos 19, 18. Está aqui, ó. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Entendeu, irmãos? A Bíblia é um livro matematicamente perfeito. O Velho Testamento fala do Novo Testamento, o Novo Testamento fala do Velho Testamento, os dois se encaixam perfeitamente. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus de hoje. Deus não mudou. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. E é para quem crê, meu irmão. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 46, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha aqui, Jesus está dizendo o seguinte: se você sair pela rua aí, todo mundo chamando Jesus de Senhor, porque eu acredito em Deus, porque a minha vida é entregue a Deus. Mas Jesus está falando: por que você fala isso e você não faz o que eu digo? Aí Jesus fala assim: olha, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras. Jesus não fala assim: qualquer que venha a mim e ouve a palavra do pastor, do padre, do apóstolo, do bispo. Não.
que ouve as minhas palavras. Quais são as palavras de Jesus? São 66 livros da Bíblia. Essa é a palavra de Jesus. E as observa, quem ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Como que o crente vai, que ele nem lê a Bíblia, como é que ele vai observar? Você tem que ler e ainda tem que ruminar, tem que observar. Aí Jesus diz assim, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Jesus, quando fala a rocha aqui, Jesus é citado na Bíblia como a rocha. Por isso que quando ele fala aqui que você tem que, ele está fazendo aqui uma parábola, você tem que edificar a casa na rocha, a igreja é feita em Jesus. Tem igreja aí que diz que a igreja é edificada em Pedro. Não, Jesus falou para Pedro, sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. A pedra é ele é a pedra. Não eram os discípulos que eram a pedra, não. Entendeu? Pedro era apenas um servo de Deus, como outro qualquer, né? E diz aqui, e pôs o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto uma corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Ou seja, quando você funda a sua fé sobre Jesus, e Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, como diz no livro de João, quando você fundamenta a sua fé no que está escrito na Bíblia, você não tem como ser abalado, que a única palavra que o diabo teme, que o mundo maligno nas hostes celestiais da maldade teme, é a palavra de Deus, não é revistinha nem livrinho do homem, não. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então aí as pessoas ficam perdendo tempo, buscando a Deus, fazendo tudo quanto é tipo de sacrifício, de sacrilégio, né? Às vezes tira até dinheiro de dentro de casa, da família, para poder achar que vai comprar Deus, né? Achar que vai dar 100, Deus vai dar 1 milhão. Deus não precisa do dinheiro de ninguém, Deus não precisa de nada seu, Deus quer o teu amor. Como Jesus falou aqui, olha, esses 2 mandamentos estão acima de toda a lei, acima de toda a lei. A maior lei é amar a Deus. É isso que você tem que aprender. Você tem que lutar com Deus na sua casa, assim como a palavra do Senhor diz que Jacó lutou com Deus, você tem que aprender na sua casa, lutar com Deus. As pessoas estão indo para a igreja, querendo ser santo na igreja. O nosso objetivo real, o verdadeiro cristão, ele tem que tentar ser santo lá na casa dele. Lá ele tem que ser cristão, que é o mais difícil para todos nós. Isso é difícil. No convívio lá fora, é muito bonito você vir na igreja, ficar cantando louvores, de sentir a presença de Deus. Oh, Deus ouviu minha oração, me abençoou. Aí Jesus vai falar, mas, meu irmão, o que importa é você ser salvo, é você compreender o que é a salvação, é você compreender o sacrifício de Jesus no Calvário. Tem igreja cristã aí que até hoje está comemorando a Páscoa de antigamente. Você já pensou uma coisa dessa? Sendo que Jesus, ele falou assim, olha, essa é a última Páscoa que eu vou comer com vocês. Daqui para frente, vocês vão comemorar a Santa Ceia. A Bíblia é clara. Mas estão lá na lei. E a Bíblia diz que você não vai ser salvo por causa da lei. Porque nenhum homem até hoje que pisou aqui na terra, nenhum, a não ser Jesus, nenhum,
conseguiu, nem conseguirá cumprir a lei 100%. Ele vai tropeçar na lei. Por isso que vivemos pela graça, né? Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que é o sangue de Jesus vertido com sofrimento e dor na cruz do Calvário, que traz a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que andar certo, temos que andar certo. A graça não é essa que eles estão pregando aí nas igrejas, que agora você pode fazer o que você quiser, que Deus é bom, está tudo certo, não. Viver na graça é mais difícil do que viver na lei. A Bíblia já dizia isso. A Bíblia dizia que quando Jesus viesse, ninguém ia suportar a vinda dele. Por quê? Porque antes você fazia as coisas que você queria, era muito fácil, matava um cordeiro, uma pombinha, ia lá e fazia um sacrifício. Acabou isso aí, meu irmão. Por quê? Porque o tempo da ignorância passou. Hoje você sabe tudo. Hoje você sabe tudo, você só peca porque você quer mesmo, entendeu? Então, hoje você viver na graça, você tem que lutar, você tem que buscar andar reto, você tem que buscar ser honesto, né? 100% honesto, tem que lutar para não ficar mentindo, tem que lutar para ser fiel, tem que lutar para ser bom, e vai por aí afora, né? Não é brincadeira você seguir a Jesus hoje. Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 17, que diz a palavra do Senhor assim: E depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste sair do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Você vai ver uma referência aqui do versículo 2, lá em Números, capítulo 20, versículo 3 e 4, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, Salmos, capítulo 78, versículo 18 e 41, Salmos, capítulo 95, versículo 8, Mateus, capítulo 4, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, Hebreus, capítulo 3, versículo 8. E aqui, irmãos, acontece isso muito nas igrejas. Deus dá a oportunidade à pessoa dela conhecer o projeto de Deus, dela sentar à mesa com o Senhor. E aí, quando ela tem um problema qualquer, quando falta água, como diz aqui, ela vem murmurar, vem culpar o sacerdote, o pastor. Muita gente, a gente vê depoimentos todos os dias: eu não vou naquela igreja mais, eu fiquei sem dinheiro, estava precisando, o pastor nem foi lá na minha casa. Quer dizer, o pastor tem que andar com uma mala de dinheiro para dar dinheiro para os outros, para dar comida, para dar cura, entendeu? As pessoas não vão na igreja buscar a Deus, que é para isso que somos chamados na igreja, para ter um encontro com Deus, para buscar a nossa salvação, que é individual. Ninguém será salvo coletivamente. Tira essa ilusão da sua cabeça. A salvação é individual. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Você vai ver uma referência em Números 14, 10, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, João, capítulo 8, versículo 59, João, capítulo 10, versículo 31 e 33. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara
com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Você vai ver uma referência em Números, capítulo 20, versículo 10 e 11, Salmos, capítulo 78, versículo 15, 16 e 20, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Você vai ver uma referência em Salmos 95, 8 e 9, Salmos 81, 7, Números 20 e 13. Aqui, irmãos, aqui também tem uma coisa interessante. No versículo 7 diz assim: e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, é aquele crente que fica sempre duvidando da presença de Deus, do poder de Deus, sempre, né? É o crente caído, né? É o crente com autoestima baixa, que ele não acredita que foi Deus que chamou ele, não. Ele fica dependendo toda a vida, ir na igreja para os pastores falar que Deus está com ele, porque ele não acredita, né? Ele acha que Deus, como diz, né? A Bíblia diz que Deus não está com a mão encurtada, que ele não possa ajudar, que ele não está com os ouvidos agravados, que ele não possa ouvir, né? Nem com os olhos tapados, que ele não possa enxergar. Mas o Deus dele está sempre com problema. O Deus da Bíblia é o Deus do impossível, que não dorme, que 24 horas por dia cuida da gente. E aqui tem uma coisa interessante, porque as pessoas ficam preocupadas em explicar a origem da palavra Massá e Meribá, e porque em hebraico é assim, que em aramaico é assim, em grego é assim. Meu irmão, por favor, se atenha ao que você entende que está bom demais. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué conforme Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então você vai ver uma referência muito importante lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 18, livro de Lucas, capítulo 4, versículo 40, livro de Lucas, capítulo 13, versículo 13, Atos, capítulo 6, versículo 6, Atos capítulo 8, versículo 17 e 18, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. E é importante isso aqui, irmãos, porque Deus, Ele está dando um exemplo aqui para o povo, que Moisés era um representante dele, era um servo dele. E que quando Moisés levantava a mão, o povo prevalecia, porque o poder de Deus estava debaixo das mãos de Moisés. E aqui nessas referências você vai ver que Deus fala para a gente impor as mãos sobre os enfermos. Jesus impunha a mão sobre os enfermos. Impor a mão, às vezes, quando você quer passar a unção para uma pessoa, não é? Quando você quer libertar uma pessoa, não é que a sua mão tem poder, é que Deus, como Ele está com aquele que Ele envia, né? Se Deus te enviar, Ele vai contigo. E o poder dele estará
debaixo das tuas mãos, é o poder de Deus, né? Mas simbolicamente, para que a pessoa saiba, né, que Deus está te usando e que é o poder de Deus, você impõe a mão sobre as pessoas. Não precisa de empurrar, de esgoelar, como muito pastor faz aí, quase quebra o pescoço das pessoas, porque Deus não precisa de bater na cabeça de ninguém não, entendeu? Nem derrubar ninguém à força. Você pode colocar a mão aí, um palmo. Eu já levantei a mão a 3 metros da pessoa e a pessoa cair, entendeu? Então, é o poder de Deus, não é a tua mão. E não é pela força, é pelo poder de Deus. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, e de um lado e do outro, e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Você vai ver uma referência aqui em Êxodo, capítulo 34, versículo 27, Números, capítulo 24, versículo 30, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 19, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3 e 7, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 e 17, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 12. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Veja bem aqui, olha, o que eu tinha falado do início. Deus falou para Moisés: escreve isso. Aquilo que Deus tinha falado com ele. Ou Moisés que se inspirou? Como Jesus disse lá no livro de Apocalipse, né? Claramente para João, Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, né? E aí ele vai falando com João: escreve isso. Versículo 2, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, né? E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Então Deus vai ditando, Ele vai escrevendo. Não tem inspiração de homem aqui não, irmãos. Tem ação de Deus. Amém, irmãos?